Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com meu brother Ronaldo. Fala galera, espero que estejam bem, eu entendo, eu também tô nervoso, Brunão. Hoje é o dia, né? Porque algo extraordinário está acontecendo aqui hoje, né? E nós estamos muito felizes de mais um episódio incrível. Sim, quando a gente pensa em podcast já vem ele na nossa cabeça, né? Porque a gente assiste, é fã, ele representa muito o que a gente quer falar pro mundo, mas não sabe porque a gente não é tão inteligente assim, mas ele tá aqui hoje. Ele ainda não ganhou o prêmio Nobel, mas não tem problema porque nós também não, né, Bruno? Então a gente tá... Mas tá aqui um convidado muito especial. Posso falar, Brunão? Por favor, apresenta ele aí pra galera. Pô, que honra, gente. Tá aqui conosco hoje, Dr. Marcos Eberlin, e ele é doutor em ciências pela Unicamp, Campinas, e pós-doutor pela Universidade de Purdue, Olha, Estados Unidos. É presidente da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e coordenador do Núcleo de Pesquisa Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade. É casado com a Elizabeth, pai da Thaís, da Lívia, da Nina e do Nicolas. Bem-vindo, Marcos Eberlin. bem-vindo. Um privilégio imenso. Eu que agradeço o convite, Bruno, Ronaldo, e estar aqui no Querigma Talk. É um privilégio. Vamos bater um papo aqui super mega legal sobre as nossas origens. Vamos falar se o Urano decai para ele ou se não decai para ele. Se eu levei ou não levei os tocos do sacane, né? Meu olho ainda roxo. E principalmente se flutuações quânticas formaram todas as coisas que estão ao nosso redor, ou foi ele que sem ele nada do que foi feito se fez. Show de bola. Que maravilha. Não, eu já tô observando aqui, né, uma coisa. Antes de qualquer pergunta, tem uma coisa que eu preciso... Que camiseta é essa aí, doutor? Que eu achei muito legal. Eu fui no Flow, o Rodrigo Silva me convidou, falou assim, Marcos, estou indo lá no Flow, vou debater com o Sacani e certamente aparecerão perguntas aí de ciência. E falei que eu vou, mas vou levar você. Falei, bora? E aí, quando acho que o Sacani soube que eu iria junto com o Rodrigo Silva, né? Arregou! Aí só ficamos eu e o Rodrigo Silva no Flow, mas foi um papo super mega legal. E no meio lá apareceu a história dos dinossauros. Sim. E eu não me lembro mais porquê, né? Teria que assistir de novo o Flow lá com o Rodrigo Silva e eu. E o Igor acho que fez uma pergunta, alguma coisa. Eu disse, olha, os dinossauros eram vegetarianos. Antes da queda, com certeza. Eu acredito que quando Deus chama um casal de cada uma das famílias de dinossauros, ele chamou ainda os casais que eram vegetarianos. Pode ser que até alguns já tinham desistido, né, do alface. Tinham passado para picanha. E os que entraram na arca, eles eram vegetarianos, porque senão seria até um problema dentro da arca. Como é que você vai alimentar carnívoro? E eu disse, olha, eles eram vegetarianos. E o pior é que tem um monte de artigo científico. Eu estou fazendo uma coleção lá. No debate científico do século, eu levei alguns, eu não tive tempo de mostrá-los. Mas eu estou completando a minha coleção e o que mostram os registros fósseis, muitos dos animais que foram encontrados, é que encontramos restos de vegetais em praticamente todos os dinossauros, inclusive nos super carnívoros. Olha. E super carnívoro tem dentição de carnívoro, né? Que a gente acha que é carnívoro, mas encontramos restos de vegetais. Morcego, tem muito morcego que parece carnívoro, come fruta. O urso panda come bambu. Então, eu falei, olha, eles eram vegetarianos, depois do dilúvio se tornaram carnívoros. Foi uma comoção geral e restrita.
Você sabe que ateu, né? Tem aquela fé, né? De que a ciência. Se ciência fala que era carnívoro, é carnívoro e ponto, acabou. E qualquer um que se opõe às teses do carnivorismo de T-Rex é um insano. Aí começaram a falar para todos os cantos e todos os lugares. Eu falei... mas era sim, olha, a Bíblia diz, Gênesis 9:3. Tem até cristão que não crê em dinossauro. Falo, cara, se converta à Bíblia, a palavra de Deus. Em Gênesis 9:3, Deus diz, assim como eu tinha te dado alface, libero agora também a picanha. Gênesis 9:3. Essa versão é atualizada. A versão é assim, a Bíblia na linguagem de hoje. Aí saiu, aí o Colo falou, vou fazer uma camiseta. Aí, cara, assim, a gente tem que se divertir, né? Sim. Com esse ceticismo dos ateus, a fé dos ateus é irracional em flutuação quântica, que hélio não decai que urânio não decai para hélio, que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dinossauro virou galinha, canário, e eu não posso falar que foi vegetariano, entendeu? E aí falaram que eu falei que era vegano. Mentira. Vegano é outra coisa. Podia até comer uns ovinhos, né? Mas agora ficou até vegano. Aí eu fiz a camiseta, o maior sucesso. Aí, todo lugar que eu vou, o pessoal, cadê a camiseta, professor? Leva algumas que a gente fez, vende no nosso site. Legal. Eu ia perguntar isso, onde eu acho? Também Eu vou em algumas igrejas, a garotada toda que é apaixonada por dinossauro, compra, a gente tira foto com todo mundo, aí fala assim, faz cara de T-Rex, né? Aquele a minha bracinho, filha né? adora. Ela é fã de T-Rex. O T-Rex, ele era gordo, pesadão, né? Tinha um bracinho curtinho, né? Carnívoro. Nem faz muito sentido, né? Pela anatomia. Tudo bem. Eu acho que eles se transformaram, muitos deles, em carnívoros, até antes do dilúvio, até pode ser, mas o casal que entrou na arca ainda mantinha a dieta vegetariana. As coisas não são como o Jurassic Park, né, Marcos? Claro não é daquele jeito, né? Eu até falei lá no debate, acho que foi no Flow mesmo, que leões, tem muitos relatos de leões que são alimentados desde pequenos com vegetais e continuam a vida inteira com vegetais. Então não é assim porque é carnívoros tem que comer carne senão morre. É muito pelo contrário. Então nós temos realmente uma indicação muito segura, inclusive no registro fóssil, no que a gente encontra de vegetais em muitos... Todos os super carnívoros já foram encontrados com restos de vegetais nos seus estômagos. Menos o T-Rex. Um primo do T-Rex acabou de ser encontrado alguns anos atrás. Por que não encontrou de T-Rex? Eu tenho duas hipóteses. Primeiro, que quem encontrou não foi louco o suficiente para publicar o artigo, senão ele seria queimado da fogueira como eu fui. Segundo, que não encontrou mesmo, porque é muito difícil você encontrar fósseis de... dinossauros, né, intactos e tudo mais. Fossilização, mesmo durante o dilúvio, foi muito difícil. Tem grandes cemitérios de dinossauros e tudo mais, mas espalhados para o mundo não tem tanto assim. Então, se encontrar um T-Rex com o resto de vegetais no seu estômago, não é uma coisa simples. Como humanos, né? Humanos tinha pouquíssimos na Terra durante o dilúvio, se você pensar em toda a superfície da Terra. Não tem fóssil de humano pré-diluviano. Foram os últimos a serem varridos, inclusive. Então é um evento muito pouco comum. Sim. Mas vamos encontrar. A gente vai, daqui a pouco encontra aí a minha tese, mais do que consolidada. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta que a gente começou nos dinossauros, né? Então, pelo que o senhor está falando, não são 60 milhões de anos, né, que eles habitaram nessa terra, né? Então, pelo que o senhor está falando, foi bem menos tempo e convivendo com seres humanos. É mais ou menos isso? Olha, o que acontece, Ronaldo, Bruno? A gente tem que se basear pelas evidências, certo? A Bíblia diz que todo cristão tem que estar sempre pronto a dar a razão da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Pela fé entendemos. Então, o que acontece com Deus? Para que a gente possa defender, dar a razão da nossa fé, Deus fornece evidências para o cristão defender a sua
sua fé. Por isso que eu digo que cristão, quando é questionado sobre a razão da sua esperança, não pode citar versículo bíblico. Então tem muito pastor com uma percepção totalmente equivocada que ele só tem que ensinar a Bíblia para os seus jovens. Bíblia, 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 porque o seu jovem não vai se desviar da fé. Não é assim. Nós temos que estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. Eu combato essa ideia de que a gente só tem que doutrinar os nossos jovens com a palavra de Deus. Tem que doutrinar com a palavra de Deus. Sim. Claro, ele tem que conhecer profundamente a Bíblia, mas ele tem que estar sempre pronto a dar a razão da sua esperança. E a gente tem um monte de evidências que estão em todos os cantos, em todos os lugares. Então, quando alguém pergunta para um cristão, dinossauro foi extinto há 60 milhões de anos atrás, eu tenho certeza que a imensa maioria dos nossos jovens não sabem responder. Eu acho que sim, porque o meu professor de biologia falou, o Pirula falou lá no programa dele, que inclusive nós somos sapos. E que o Big Bang, a gente tem que chegar lá com o Sacani e apertar a mão dele, e o Sacani fala brigadão, né? Como fizeram recentemente. Não vou citar o nome de quem fez isso, né? Mas aceitou o Big Bang. Por quê? Porque a gente não está pronto a dar a razão da nossa esperança. Mas voltando à questão dos dinossauros, a gente está abarrotado de evidências que os dinossauros não foram extintos há 60 milhões de anos. Eles viveram com os homens. Agora, se você crê na palavra de Deus, você vai entender que isso aconteceu, porque em Jó 40:15, Ronaldo, o que Deus fala para Jó? Contempla, porém, um saurópodes, um braquiossauro. Ele faz toda a descrição do bimote, é de um dinossauro pescoçudo. Provavelmente um braquiossauro. O tradutor da Bíblia colocou hipopótamo, elefante, porque ele nem sabia que bicho era aquele, mas não faz o menor sentido, não bate nem com hipopótamo, nem com elefante. E rinoceronte, o que você quiser, né? Acho que foi hipopótamo, aquele, ou monstro, né? É um braquiossauro. Como é que a Bíblia sabia? Como é que o escritor bíblico é outra grande evidência da confiabilidade total da palavra de Deus, porque está descrito um braquiossauro muito antes da gente descobrir os braquiossauros no registro fóssil. E quantos anos depois a gente está vendo isso, né? Tá confirmando. Sim. Em Jó 41 é uma descrição de um dragão que cuspia fogo, o Leviatã. Aí outro dia lá no Sacani, um menino falou assim, olha, o Leviatã cuspia fogo. Ô garoto, onde é a câmera? Onde é a minha câmera aqui? Essa aqui, ô garoto, cuspia sim. Vai estudar um pouco mais que você vai perceber que cuspia sim, cara. Por quê? Porque nós temos vários e vários e vários relatos na Terra de lendas de dragões. Até de outras culturas, né? Culturas totalmente não conectadas, né, garoto? Culturas não, né, Sacani? Você concorda com o que aquele garoto falou? Você riu junto, né? Então, acho que você concorda. Mas o que acontece? Você tem várias e várias culturas, povos, totalmente desconectados, com lendas de dragões. Lendas, muito entre aspas. Aí você vai ver como é que o bicho é descrito. Características reptilianas, idênticas. Praticamente as mesmas características. Não? Idênticas, não difere. E que cuspiam fogo. Você vê os desenhos são muito parecidos. Os chineses, né, todas as representações da bandeira da Rússia tinha dragão e tudo mais. Qual é a melhor inferência? Um bicho que cuspia fogo habitou a Terra, réptil. Qual é o grande problema? Cuspir fogo. Professor, cuspir fogo, que heresia. Tem bicho hoje que cospe fogo químico. O besouro bombardeiro é água oxigenada com hidroxiquinona. Hidroxiquinona, 2 câmeras. É muito mais complexo do que cuspir fogo. Fogo é só metaninho, não, já pegou fogo. Vaca produz metano. Tem enguia que dá choque de 800 volts. Não é verdade? Vagalume usa bioluminescência, lâmpada de LED. Você
esses bichos já tivessem extintos e eu estivesse falando aqui, o garoto lá fala assim, nossa, o professor Marcos disse que tinha um bicho com bioluminescência, lâmpada de LED, que absurdo. Um peixe que dava choque de 800 volts, estava no mar. Então não tem nada de absurdo nisso. Tá vendo como é que a gente está recheado de evidências? Agora, o dinossauro foi extinto há 60 milhões. Não. Eu tenho uma palestra no meu canal, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arival Dias Casimiro, aquele maluco beleza. É o pastor mais maluco beleza do Brasil, meu pastor, querido, amo o pastor Arival. Palmeirense, olha, tá vendo? Eu fui falar que não tinha estrela verde no universo, porque o Palmeiras não tinha mundial. Ficou de banco. Ele chegou assim e falou assim, Marcos, última vez que você dá uma palestra aqui na minha EBT. O pior que ele convidou, ele se arrependeu dessa ameaça. E aí, eu na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu dei uma palestra. Dinossauros na Bíblia, na ciência e na história. As grandes evidências, a gente está abarrotado de evidências de que um bicho que cuspia fogo, um réptil que cuspia fogo, esteve entre nós, e que esse é o réptil que está descrito em Jó 41, e o brachiosauro, descrito em Jó 40:15, várias outras passagens na Bíblia, e habitaram entre nós, porque quando Deus fala para Jó, ele fala assim, contempla. O verbo usado no hebraico não é assim, lembra. Aquela lenda que você conhece de dinossauro, sabe? Fui eu que fiz. Não, Deus está falando... Para ele olhar, né? Deus falou, olha, contempla. Parece que tinha perto deles, naquele momento, um dinossauro herbívoro. Provavelmente o brachiosauro, né? Aí ele fala do que cuspia fogo, e Deus inclusive diz, o animal mais espetacular que eu fiz, Jó, é o... dragão. E realmente, né, gente? A gente pensar em termos de animais espetaculares, o dragão, para Deus, foi o top das galáxias, né? Interessante. Muito diferente, né? E aí a minha filha Nina, outro dia, estava discutindo comigo, falou assim, pai, no céu nós teremos cachorros? Eu falei, por que, filha? E cavalos? Por que, filha? Ela falou assim, pai, se não tiver cachorro e não tiver cavalo no céu, eu não quero ir. Aí eu virei para ela e falei assim, e também se não tiver, não tiver dragão e dinossauro, eu também não quero ir. Deus vai restituir todas as coisas, não vai? Ele vai. Vai ter animais fantásticos, né? Todos eles estarão de volta, né? Os extintos, né? Eu acho que a Bíblia diz que a gente vai colocar a boca na toca da serpente, vai brincar com os leões, e os dinossauros estarão lá, todos herbívoros, né? Restituídos na sua dieta original, né? Ô, pastor, então essa data... Pastor, cadê esse cara aí? Deixa-me ver o aqui. doutor. O doutor, tá bom. Tá melhor assim, né? Deixa eu contar uma história, Bruno. Outro dia eu tava no congresso de pastores, um monte de pastor, eu tava lá, o único herege no meio, né? Professor. Aí eu ia na cantina, a moça sempre chegava assim e falava assim, pastor, o que o senhor quer hoje? Cara, eu falei, não vou ficar corrigindo a moça, porque tá cheio de pastor aqui, eu vou falar que tal, tudo bem, né? Aí uma hora eu tava sentado numa roda de pastores assim, chegou a moça da cantina e falou, professor, me desculpe. Eu falei, o que foi? Então, professor, eu tava chamando você de pastor, mas você é professor! Aí eu virei pros pastores e tipo assim, vocês não estão com nada. A moça valendo tá muito mais. Desculpa, tô valendo mais que vocês. Mas não é assim, né? Eu acho que a profissão a mais honrosa e mais digna do mundo é ser pastor, né? Pastor de ovelhas. Sim. Amém. Então, doutor, e então essa datação, ela fica, a gente consegue evidências de como e fica com quantos anos isso? Pra trazer assim mais clareza. Não é esses milhões de anos, mas como que a gente consegue chegar no cálculo certo? Maravilha, ó, gente, tô com o olho meio roxo aqui, viu? Vocês estão percebendo? Foi o soco que eu levei do Sacani. Você fica provocando? Eu pus no meu Insta, né? No meu Instagram, brincadeira, né? Depois eu falei assim, gente, brincadeira, né? Fiz uma correçãozinha aqui que tava um excesso
excesso. Aí o Sacani entrou lá, vocês chegaram a ver. Não, jamais te daria um soco, professor. Espero que você se recupere. Sacani, foi super legal, achei bem bacana. Você não ficou chateado, obviamente, você sabe que é uma brincadeira. E a gente ora pelo Sacani, a gente... É assim, gente boa, né? Eu e o Rodrigo combinamos. O Rodrigo assopra, né? E eu belisco o Sacani. E a gente bate e assopra porque a gente quer, realmente, espera em Deus que um dia ele reconheça. Ele falou assim, ó, que o seu Deus te cure, né? Que sare rápido. O Sacani, que eu espero é que um dia a gente possa chamar esse grande Deus, eu e você, de nosso. Essa é a minha esperança. Verdade. E eu não bato no Sacani, eu bato nas teses dele. E obviamente eu nunca esperaria que ele me daria um soco. Né? A gente tem que dar pancada nos argumentos, né? Nos argumentos do Sacani eu bato todo dia, né? Porque ele fala cada absurdo, né, gente? Mas no Sacani não, da gente assim não. Mas a gente tava falando do que mesmo? Da datação. Datação. Pô, gente, datação com isótopos radioativos que emitem radiação. Se isso funciona? Obviamente que não funciona. Nós temos grandes e grandes problemas. Por exemplo, um dos métodos de datação é o potássio-argônio. Potássio radioativo decai para argônio. E o que acontece com o argônio? A gente vai lá na rocha, mede o quanto tem do potássio radioativo, quanto tem de argônio e calcula. Olha, a rocha tem milhões e milhões de anos. Como é que eles fazem esse cálculo? Supondo que não tinha argônio nenhum no início e que todo o argônio presente na rocha vem desse decaimento. Essa é uma boa suposição? Não, ninguém sabe. Ninguém tem a menor ideia de como que as coisas começaram. A gente tem que fazer inferências sobre o passado para poder calcular o presente. Então, os métodos de datação com radioisótopos sofrem de grandes problemas dos pressupostos que são assumidos, mas não são comprovados. Então, por exemplo, tem métodos que você tem que ter 11 pressupostos. Se tudo isso aqui realmente acontecia no passado, a data é essa. Qual é a chance disso estar certo? Sim. Olha, teve um evento emblemático nos Estados Unidos, alguns anos atrás, o Monte Santa Helena, entrou um vulcão lá em erupção e formou da rochas vulcânicas, formou uma rocha lá que cortaram em pedacinhos, estou tentando lembrar os nomes das rochas, cortaram em pedacinhos, foram lá o pessoal criacionista, porque criacionista faz pesquisa, criacionista precisa dar a razão da sua esperança, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que treinar os nossos jovens, viu, pastores? Treinar os nossos jovens a dar a razão da sua esperança, por isso que eles têm que assistir o podcast do Mark Eberlin, o Querigma Talk aqui, tem que assistir as palestras do professor Adalto Lourenço, tem que estar pronto. Verdade. Não dos hereges aí, tá? Que estão falando brigadão pro Sacani. Tem que assistir as palestras dos que estão firmes com a palavra de Deus, que estão dizendo que o dilúvio é global, não é local, né, pastor? Teve um pastor aí que falou que é local, gente, que absurdo. Temos que estar prontos a dar a razão da nossa esperança. E aí, os criacionistas foram lá, porque criacionista faz pesquisa, ele quer saber a verdade, ele não tem medo dos dados. Cortaram a rochinha em tudo quanto é pedaço, Bruno. Ronaldo. Eu sempre lembro o nome do Ronaldinho. Lembra do fenômeno. E mandaram para laboratórios diferentes. Primeiro falaram assim, data com o método que você tiver. A datação com diferentes radioisótopos deu assim idades absurdas, porque a rocha tinha acabado de se formar, e tudo diferente. Agora, com o método do potássio-argônio, o que os criacionistas falaram? Argônio é um gás. A rocha, que era magma líquido, numa rocha líquida, incandescente, quando esfriar não vai ter argônio nenhum. E a datação, nesse método, vai funcionar. Acho que quando eles mandaram a rocha, ela tinha 10, 15 anos só, depois da erupção do vulcão. O que aconteceu? O resultado veio milhões de anos. Olha só. Significa que mesmo uma rocha produzida por um vulcão de magma,
ainda continha argônio, porque tem muito argônio no vapor. Sim. Então, o que esse evento mostrou? Que os nossos pressupostos estão totalmente equivocados. Diferentes métodos deram diferentes datas para a mesma rocha. Caramba. Então, se a gente não pode confiar na idade de uma rocha que a gente sabe a idade, como é que a gente vai confiar na idade de uma rocha que a gente não sabe a idade? É totalmente... Agora, carbono 14. Carbono 14 é um pouco mais tranquilo, porque o tempo de meia-vida é bem curto. Você pode fazer algumas estimativas que não dependem de pressupostos. Então, o carbono 14 é formado na nossa atmosfera, raios cósmicos pegam o nitrogênio, transformam em carbono 14, ele reage com o oxigênio, forma CO2 com carbono 14. As plantas absorvem o CO2, o gás da vida. O CO2 é uma bênção, viu? Estão tentando demonizar o CO2. Não é. Tudo que Deus fez era muito bom. E não? a camada de ozônio também. Camada de ozônio, querendo achar que vai... O CO2 é uma benção, quando parece que subiu um pouquinho, as plantas adoraram, cresceu mais a cobertura verde na terra. E aí chega esse CO2, a planta absorve, cresce o alface. Se você é apressadinho, você vai lá e come o alface. Se você é um pouco mais calmo, espera a vaquinha se alimentar, faz um churrasco, né? Absorve o CO2. Agora, quando você morre, começa a diminuir a quantidade de carbono 14 no seu corpo. Tudo bem, até aí tudo bem controlado, medido, a ciência está medindo isso, a gente está vendo quanto tem de carbono 14, tudo certinho. Medimos a taxa de decaimento do carbono 14, deu 5.730 anos. Então é uma data, um tempo de meia-vida curto. Então, que tipo de inferência eu posso fazer de tudo isso? Olha, carbono 14 não pode ser usado para coisas muito velhas. Mas uma coisa é certa: se algo tem 1 milhão de anos e contém carbono, ele não pode ter carbono 14. Por mais que eu estoure todas as minhas variáveis dentro dos meus pressupostos aqui, tá? Por mais que a taxa de absorção de raios cósmicos tenha sido diferente, por mais que comíamos menos ou comemos mais coisas com carbono, você pode pegar todas as variáveis, variar assim muito, muito, muito. A conclusão é que 1 milhão de anos não deve mais ter mais carbono 14. Ô Bruno, Ronaldo, fomos pegar tecido mole de dinossauros, porque encontramos tecido mole dentro de dinossauro. O garoto lá também falou assim, não, tecido mole não. O Pirula disse que não, tecido mole não. A gente foi lá no debate, mostrou o colágeno elástico e plástico. Tem, gente, células sanguíneas intactas dentro dos ossos de dinossauros. A Mary Schwartz disse que não, porque ela é evolucionista teísta e retirou as palavras que ela tinha dito. Mas os artigos estão publicados, não dá. Não tem mais volta. Ela tem que pedir para retirar os artigos, né, Mary? O pessoal que mandou e-mail para Mary Schwartz, ela tem que pedir para retirar os artigos. E tem um monte de novos artigos. Eu acabei de participar de uma live de um pessoal lá do Institute of Creation Research nos Estados Unidos. Publicou todo o sequenciamento do colágeno. Então, nós fomos verificar em tecido mole de dinossauro, tem um monte de carbono 14. Em diamante tem carbono 14. Diamante, segundo o modelo, foi formado no início do planeta Terra. Quando a Terra esfria, há 4,8 bilhões de anos, os diamantes se formam com carbono. Não devia ter mais carbono 14. Você vai lá e encontra. Sabe o que é? Foi uma radiação externa que entrou dentro... Porque... tem que achar alguma explicação, né? Criatividade não falta para os evolucionistas, né? Sim. A capacidade de inventar teorias é, assim, insuperável. Os evolucionistas. Vem uma radiação que entrou, pegou o carbono agora, o nitrogênio. Agora pegou o nitrogênio do diamante e transformou em carbono 14, tentando simular o que acontece na nossa atmosfera, dentro do diamante agora, tá? Se foi esse processo, o que aconteceria? Tinha mais carbono 14 nas bordas e menos no centro. Um criacionista lá nos Estados Unidos, um grupo, pegou o diamante e cortou tudo. Olha, deve ter ficado caro esse projeto. Quebrou em pedacinho, mandou para o laboratório, deu a mesma quantidade de carbono 14, independente. Isso era da superfície, ou seja, isso aí é natural, não veio de fora, já estava dentro.
E tem carbono 14 em diamante, em carvão, que dizem que foi formado por milhões de... Florestas e florestas de madeira soterradas com até 100 metros de profundidade. O que essas florestas estão fazendo lá embaixo? Lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, o depósito de carvão foi formado? Não foi durante o dilúvio bíblico, é a única explicação. Então, tudo que tem carbono na Terra tem carbono. A conclusão, a Terra é jovem. O universo é jovem. Então, como que crente pode ser big banguista, gente? Crente, você é big banguista? Se converta aos dados. Por que crente é big banguista? Porque crente não estuda. Um crente que não estuda é big banguista. Porque se estuda os dados e não lê a Bíblia. Agora ele fica achando que o que os evolucionistas estão falando lá fora, que os físicos estão falando lá fora, é referência para ele. Então ele não estuda, ele não sabe confrontar os argumentos dos físicos, ele não lê a Bíblia direito também, porque se lesse, né? Salmos 33:9, a Bíblia diz, gente, Salmos 33:9, a Bíblia diz assim, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Game over, não é, gente? Questão fechada. Ou aquela declaração do Salmos 33:9 do salmista está certa, ou a Bíblia pode ser jogada no lixo, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que assim, toda a escritura foi inspirada por Deus e é útil para o ensino. Se aquele versículo não é útil para o ensino, toda a escritura pode ser jogada no lixo. Não, o que acontece? É o contrário, né? Toda a escritura realmente foi inspirada por Deus, Salmos 33:9 está certo. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí Jesus, perguntado sobre o casamento, diz, não tendes lido que desde o princípio eu os fiz homem e mulher? Então você pode juntar os dois, a Bíblia, viu gente, começa assim, no princípio criou Deus os céus, a terra, os homens e as mulheres. E Deus colocou os homens e mulheres na terra, lá no princípio. Então não dá para ter Big Bang, não dá para ter evolução, porque o homem e a mulher ia ficar onde? Esperando a terra se formar? É muito legal, né? Quando a gente começa a estudar, gente... por isso que eu falo, o garoto aqui, né, tá falando assim, será que ele não vai parar de falar para fazer uma próxima pergunta? A gente tá aqui animado. Por quê? Por quê? Porque quando você estuda a ciência, quando você estuda a palavra de Deus, você vê um matching tão perfeito, tão sensacional, que você não para de falar. Você quer anunciar ao mundo que a boa ciência está abarrotada, atolada, afogada e inundada de evidências e que essa boa ciência corrobora perfeitamente a palavra de Deus. E a gente fica muito mais tranquilo em saber que a palavra de Deus realmente é referência absoluta de verdade. Há uma verdade absoluta na Terra. Porque o cientista foi procurando verdades aí, que ele nem sabe que verdade é essa que ele está atrás. Quando ele encontra uma teoria, ele nem pode dizer que aquela teoria é uma verdade absoluta, nem pode dizer que a evolução é fato, né? A Academia Brasileira de Ciência, porque a gente nem sabe que fato é esse que a gente está procurando, né? Que verdade é essa? E fica tudo zigue-zagueando atrás de uma verdade que não se sabe. Mas nós sabemos que há uma referência de verdade absoluta na Terra, a palavra de Deus, e que ela é corroborada por grandes e grandes e grandes, cada vez mais. A gente tem tanta, e você começar a falar das evidências que a palavra de Deus tem boa ciência e que foi referendada pelas grandes descobertas recentes, a gente vai bater o recorde de 10 horas e 45 minutos aqui. Eu tô para fazer um podcast, é o que eu tô pensando, vou fazer um debate, convidar um monte de gente, vou convidar o Sacani, o Pirula, o Jaime, o Hércules, Antônio. E a gente vai bater os 10 horas e 45 minutos. Eu assisti inteiro esse daí. Claro, a gente vai ficar em partes, né? Claro que em partes. Marcos, aproveitando que você está falando disso, então a gente pode inferir que a ciência está mostrando aí evidências de que talvez a Terra, né, seja mais jovem. Então, tudo que Deus criou foi criado pronto. Não teve a questão da evolução e muito menos os seres humanos, né? Porque o que a evolução diz? Acho que o senhor vai falar melhor que eu. A evolução diz que nós éramos uma coisa muito diferente do que somos, né? Um ser básico, né, de vida ali que foi evoluindo. Então, isso daí tem alguma verdade ou não? Nós somos criados prontos e acabou. Olha, Ronaldo, o que a Bíblia diz, né, em primeiro lugar? A gente sempre tem que usar essa referência de verdade absoluta. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Tem gente que diz, outro dia um pastor disse que em Gênesis não diz como que... Tô meio de bronca com esse pastor. Eu vou fazer mais uma live. Meu irmão em Cristo, né? Um grande pastor no Brasil. Tem uma contribuição fantástica, mas não sei o que deu que ultimamente resolveu fazer lives que vão contra a palavra de Deus. Diz que Gênesis não... Diz que foi Deus que fez, mas não diz como nem quando. Como não, gente? Gênesis, tudo que Gênesis faz é dizer como e quando Deus fez. Porque Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando é que Deus fez? No princípio. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Quantos dias? 6 dias. O Yom é dia literal, de 24 horas. Tem toda a genealogia e cronologia de Gênesis. Para que Deus ia perder tempo para ficar colocando assim, esse gerou aquele, que viveu tantos anos, para que a gente fizesse as contas, pastor. E que soubesse perfeitamente como e quando. Como que Deus fez? Façamos, a Trindade se reúne. Olha só, tem coisa mais detalhada do que essa. A Trindade se reúne e fala, gente... Estamos concordando aqui, né? Sim. Que diz que não tem reunião nos céus, porque os 3 já sempre concordam em tudo, né? Mas foi uma reunião, não foi? Foi. Eu acho que se conversaram ali. E aí, gente, o que você acha? Vai dar pau, hein? Adão vai dar um pau lá, hein? Não vai tomar conta direito de Eva, né? Porque a culpa, no final, eu acho que é meio de Adão, né? Porque ele não exerceu bem a sua autoridade dentro, assim, não a autoridade, como dizer assim, a liderança que Deus lhe deu dentro da família, né? Deixou Eva ficar conversando lá com aquele perdido, né? Não foi? Sim. Mas tudo bem, então. Aí nós temos aí uma... E o que eu tava falando mesmo, meu Deus? Da criação. Assim, né? Temos ali um relato, né? Muito claro de que como Deus fez. Façamos o homem. A reunião, né? Que a gente estava falando da reunião. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus fez do pó da terra. Não disse como Deus fez. Pó da terra. O termo em hebraico não é barro. Viu, gente? Todo mundo acha que Deus fez do barro. Não é barro. Barro alguém inventou. É pó. O pó da terra em hebraico, assim, elementos que constituem a terra. Exatamente o que a gente descobriu hoje. Então nós temos, assim, muitas e muitas e muitas evidências de como Deus fez. E como Deus fez? Pronto! A Bíblia diz que quando ele faz o homem do pó da terra. Uhum. E sopra nele o espírito da vida, o faz alma vivente, o sopro que Deus providencia para o homem dá a ele vida. Então não pode a gente imaginar que foi lenta, gradual e sucessivamente. Não dá para imaginar que ele pegou um humanoide qualquer, como os evolucionistas teístas têm apregoado pelo Brasil, e muita igreja compra essa conversa, porque não sabe, não estuda a ciência, não lê muito bem a palavra de Deus, que ele tinha lá um monte de humanoide na Terra, Deus vai lá, escolhe um macacoide, gostou, achou que ficou bonitinho, que a evolução fez direitinho, não é assim? Uhum. Esse é o evolucionismo teísta, gente. E vai lá e sopra nele o imago Dei. A Bíblia diz que soprou nele o fôlego da vida. E ele se torna alma vivente. Então, o que aconteceu? Ele não era vida e pum! De pronto se tornou vida. Deus fez pronto. E é uma característica de Deus. Quando ele vai fazer, ele faz pronto. Quando a mulher que vertia sangue tocou nas vestes de Jesus... Bruno, quanto tempo demorou para ela ser curada? Instantâneo. A Bíblia diz que Jesus, inclusive, fala: senti que de mim saiu o poder. Então, o poder de Deus age imediatamente. Jesus, eu sempre dou esses exemplos que eu acho que é bem legal, né? Porque são meus, né? Aí chegou lá no vinho, né? A mãe de Jesus falou: acabou o vinho. E aí, deu mal, hein? Acabou o vinho aqui na festa. Aí Jesus falou assim: não, fica tranquilo, vou pegar aquela água lá, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, vou transformar aquela água em vinho. A festa está até agora esperando o vinho chegar. O Lázaro lá no túmulo cheirava mal,
Eu vou recuperá-lo, mas eu não posso interferir com as leis naturais. O evolucionista teísta acha que Deus não pode mais interferir com as leis naturais. Pensa num negócio desse. É limitar um pouco o poder de Deus, então, né? o que aconteceu com Jesus na cruz? O que acontece quando ele anda sobre as águas? Que ele ressuscita Lázaro e chama Lázaro, sai para fora. Quanto tempo demorou, Ronaldo, para Lázaro sair? Na hora, né? A ordem ele veio andando, né? Ele não se teletransportou, mas ele veio correndo, eu acho. Bonitão, né? Totalmente restaurado. Então, há evidências claríssimas na palavra de Deus que nós fomos feitos prontos. Agora, só a palavra de Deus, não. A Bíblia diz claramente, em Jó 12, de 7 a 9, tem uns versículos sensacionais que falam assim: pergunte, porém, aos animais. Pergunte, porém, aos aves dos céus, aos peixes do mar e à terra. Quem de todos eles ignora que foi Deus que os fez? Então, a própria Bíblia nos manda perguntar as coisas criadas. E a gente foi perguntar a Eva mitocondrial, aquele DNAzinho que a gente só tem na nossa mitocôndria, que a gente ganha da mãe. Pequeno, relativamente pequeno, ele é monstruoso, mas em relação ao DNA nuclear, ele é pequeno. Fomos sequenciar e descobrimos que todos nós viemos da mesma mulher, a Eva mitocondrial, que habitou a Terra há 6.000 anos. Como é que alguém pode ser evolucionista teísta e ficar pregoando nas nossas igrejas, pastores dando o púlpito para eles apregoarem na nossa igreja, que Darwin é amigo de Deus, que a gente tem que ler a Bíblia com Charles Darwin e que Deus guiou a evolução? Pastores, acorda aí, né? Tira essa turma eles estão pegando os postos estratégicos, eles são professores das EBDs, eu sei, né? Eles se oferecem, inclusive, para dar aula na EBD, para ensinar que a gente tem que ler a Bíblia com Charles Darwin e perceber, não, as evidências são todas contrárias. Fomos no cromossomo Y, que também não é muito grande, sequenciamos de vários e vários homens na Terra, todos nós viemos do mesmo homem. O Adão Y, que habitou a Terra há 6.000 anos. Coincidência, né? Ronaldo, fomos... Eu não paro de falar de evidência, né? Você vai me perguntar se a gente foi feito pronto? Tem caminhões de evidências. Fomos ver no projeto Genoma, projeto ENCODE humano, o quanto de mutações deletérias estamos acumulando de geração em geração. 50 a 100 mutações deletérias estão sendo acumuladas de pai para filho desde que estamos na Terra. Então, todo filho, todo mundo está me ouvindo aí, seu pai era melhor que você, de 50 a 100 mutações a menos. Isso é verdade, né? A gente está evoluindo, não está? O meu pai fazia, eu não faço mais. Acho que muitos têm essa percepção também. Então, estamos acumulando de 50 a 100 mutações deletérias por geração. Como agora sequenciar genoma ficou muito fácil, porque demorou mais de 20 anos no projeto Genoma Humano para sequenciar todo o genoma de um humano. Agora se faz em poucas horas no laboratório com os sequenciadores modernos. Começamos a sequenciar genoma de um monte de gente por aí. Não só descobrimos a Eva mitocondrial, o Adão Y, mas descobrimos também a média de mutações deletérias ao redor do mundo, entre os humanos. Que estamos acumulando de 50 a 100 por geração. Agora é uma conta matemática. Conta não há argumento. 2 mais 2 igual a 4. Ninguém consegue refutar isso, concorda? Sim. Então o 2 mais 2 do genoma hoje mostra o quê? Temos o número de mutações deletérias que estamos acumulando por geração, de 50 a 100. Uma geração dura de 20 a 25 anos, para você ter... Filho, agora 30, 35, as mulheres já não... É mais tarde, né? Cada vez mais. Tá um problema tarde. Isso, né? Sim. Menos filho e mais tarde. Em São Paulo nascia 45 mil crianças, tá nascendo 30 mil. Daqui a pouco vão ser extintos da Terra por falta de filhos. E temos o número de... Quanto tempo demora uma geração? E temos o número total de mutações deletérias que os humanos acumularam na Terra desde o seu início. Vamos supor que Adão e Eva eram puros geneticamente, tudo bem, certo? Fazemos a conta do 2 mais 2, deu 6.000 anos. Estamos na Terra há 6.000 anos. Então, gente, se é um criacionista de Terra Velha, converta seus dados. De universo velho, converta seus dados. Tudo indica que o universo é jovem.
carbono 14 em diamante, as fotos do James Webb, que a gente vai falar aqui, né? Com certeza. O Adão Y, a Eva mitocondrial, o número de mutações deletérias, a quantidade de hélio nas rochas, que é muito grande, pouco hélio na atmosfera, e que vem do decaimento do urânio. Gente, é uma idiocracia, claro. Né? Não sei se você conhece o filme Idiocracia. É o que a gente está vivendo hoje, né? Tem gente negando as leis da química para defender que a ciência do Marcos não é verdade. Não é digna de confiança. Por quê? Porque o Marcos expõe todas essas verdades. Deus me deu esse privilégio, né? Eu sou químico há mais de 40 anos. Tudo é química, química é tudo. Deus me deu esse privilégio de estar quase 20 anos nesse debate, avaliando todas as evidências. Deus me deu um currículo que me permite, se o problema é a autoridade de quem fala, dizer a todos que eu tenho autoridade para falar. E os caras vão ter que caçar alguma coisa, né? Caçar um pelo no ovo, né? Que o urânio não decai para hélio. Que eu falei que os índios chegaram no Brasil em 1500. Obviamente eu estava falando dos portugueses, né? Os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Como é que... Mas eu na hora tava pensando nos índios, né? Eu falei, nossa, que absurdo, ele falou índio. Zircão, eu falei zircônio outro dia, sabe? Naquele afã de falar rápido e apresentar. Em vez de falar zircão, eu falei zircônio. Nossa, a ciência do Marcos está desqualificada. Percebeu, gente? Por que eles querem me pegar nesses pelinhos? Que nem pelos são. Porque as evidências estão todas a nosso favor e Deus tem me dado esse privilégio de acompanhá-las de perto e de anunciar ao mundo. E agora aqui, né, no Querigma Talk, né, nós estamos... vamos bombar, gente. Ó, gente, todo mundo que está assistindo aí, o Querigma Talk está começando... E eles precisam de que você curta o canal, vai aí, curta o canal, o sininho e tudo mais. Mas não só isso basta, você vai ter que divulgar esse podcast. Boa, muito legal. Você vai ter que divulgar pelo menos para 100 pessoas, 100. Esse é o compromisso. Você está assistindo? Se você não vai assumir esse compromisso, desliga, não assista mais. Mas você vai continuar. Continuou, tá bom? Então, você continua, né? Você tá aí, tá bom. Então, você já assumiu o compromisso. 100 pessoas. Vai lá no seu grupo de WhatsApp, fala, cara, assista, tá super mega legal. O professor Marcos Eberlin com aqueles dois hereges lá, o Bruno e o Ronaldo. O cara joga um futebol maravilhoso, né? E bora bombar esse canal aqui, gente. Tá bom? A gente vai fazer uns cortes também aí em colaboração. Tá? Com certeza. Ficar bem legal. Com certeza. Sabe o que eu acho interessante, Bruno? Sim. Quando a gente estuda na escola, né? Ciências e tal, a gente nunca ouve falar de coisas do tipo. É passada uma verdade e acabou. Ou você acredita ou não. Você tem até que responder na prova, senão você erra a pergunta. E muitas dessas coisas que o Marcos está falando, eu pelo menos, né, não vi na escola, não tive. E nem na igreja, né? Nem também na igreja. não. E Pastores, se a gente falasse algo do tipo, por exemplo, questionar as leis de Darwin e a gente falar que não... eu não vim do macaco, não. Ixi, você era ridicularizado. Você não era encorajado de nenhuma das formas, nem da igreja, porque a igreja não tinha alguém com conteúdo, com informações, com dados, né? Pra falar, não, gente, vamos combater isso, ó. Tá escrito isso. A ciência comprova o que a Bíblia já tinha falado. A gente não tinha isso. Então, eu acho que é um alerta. O querigma serve pra isso. Significa anúncio. É anunciar realmente o encontro da ciência com o evangelho, com a palavra de Deus. É isso. Eu acho que esse é o maior ganho que a gente tem aqui. E, aproveitando, a gente precisa falar, hoje é um dia importante, precisa falar dos nossos patrocinadores, precisa né? falar. Que tá tão empolgante aqui que a gente tá indo embora. Depois a gente disser que eu quero falar do universo ainda. Não, eu tô louco pra saber do universo aqui. Bora lá? Mas vamos lá, gente. A gente quer agradecer aí a Agência Verbo. A Agência Verbo tá com a gente desde o começo, apoiando esse projeto. Então, se você que tá aí assistindo, se você precisa de criação de conteúdo, administração de redes sociais, tráfego pago, entre outros serviços de publicidade e marketing, entre em contato com a Agência Verbo, visita a página do Instagram, vocês vão ver a qualidade dos trabalhos que eles fazem. Então, para sua empresa, para o seu projeto, para sua igreja, para o seu canal, se você tá aí na internet, a Agência Verbo é um contato aí que vai
te ajudar, tá bom? E além da página, eu vou deixar aí o telefone, que também é o WhatsApp, você pode mandar mensagem lá para eles. É o 15988074898. Eu deixo aqui um abraço lá pro pessoal da Agência Verbo que tá apoiando o Querigma. Deus abençoe, galera. Essas as melhores escolas de Carapicuíba e região. Se você quer um ensino de qualidade, confessional, cristão, que não vai trazer Darwin para sua família, uma escola que trabalha com ensino Mackenzie, essas são as escolas. Renova Kids e Colégio Renova, ensino infantil e fundamental. Inclusive, hoje está tendo reunião lá e eu dei uma fugidinha para correr aqui para gravação. Mas são as escolas aí que vão mudar não só a vida do seu filho, mas também da sua família. Sua família vai ser incendiada por Jesus Cristo através dessas escolas. Deus abençoe pela parceria Renova Kids e Colégio Renova. Muito legal. E agradecer, né, o Ospod Studio. Esse estúdio aqui que a gente tá gravando, que a gente tem gravado desde o início, é um estúdio muito bem estruturado aqui no centro de Osasco. Então, se você quer aí também gravar seu projeto, suas aulas, seu podcast, o que for, tem aqui em Osasco, perto de você, Grande São Paulo, para você visitar e tirar do papel esse projeto aí. Não, Brunão? Show de bola. Vamos voltar aqui agora. Bora. Vamos falar um pouquinho das últimas descobertas, doutor. O que você acha da ciência aí? A gente tá meio ansioso por esse tema aí. Bruno, eu tenho essa impressão de que Deus deu corda. A ciência era um empreendimento da igreja. Igreja cristã, principalmente. Nós criamos as principais universidades no mundo. Nós temos 90% dos ganhadores de prêmios Nobel que creem que continuarão crendo em Deus. 67% se declaravam cristãos. Olha só, continuam se declarando ainda. Então, a ciência era um empreendimento da igreja, um empreendimento de Deus. As principais universidades do mundo foram criadas por cristãos para educar, para aprimorar na ciência, porque a ciência testifica Deus. Pergunte, porém, a biologia, a química, a física, quem de todas essas disciplinas ignora que foi eu que fiz? A gente não tem medo nenhum de conhecimento, muito pelo contrário. A gente quer que cada vez mais as pessoas obtenham conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Sim. Olha só. Mas o que fizemos? Assim que Darwin lançou seu livro, o positivismo, o iluminismo ficaram muito fortes e tudo mais, a gente abandonou a ciência. Aí Deus falou assim, vou ficar por 150 anos em silêncio. É a minha impressão, tá? Quando chegar lá, vou perguntar para Deus se eu estava certo nessa minha tese, né, senhor? Ficou em silêncio, não vou apresentar assim muitas evidências, deixa o barco levar. Mas depois de 150 anos, Deus se cansou da ladainha, da evolução, do Big Bang e tudo mais. Deus se cansou. E acho que seu povo também clamou, porque estávamos sendo sufocados. O ensino virou doutrinação. A igreja até fugia disso, né? Dessas discussões. Veja bem, né? Você coloca lá seu filho, ele vai ser doutrinado pelos professores. Quem ainda ousa crer em Deus? Minha missão nesse semestre é desconstruir a sua fé em Deus. Muitos professores começam as aulas assim nessas escolas. Sim. E estão lá criando zumbis, porque você não pode questionar. Você tem que aceitar. Outro dia lá no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, isso foi em 2008, saiu um desafio de Química 2008. Eu nunca esqueço porque eu estava lá e questionei o diretor da época, eu falei, que desafio é esse? Porque o desafio era assim, Ronaldo, dá uma olhada, olha, veja se isso é algum desafio. Stanley Miller, com seus experimentos, provou que a evolução química aconteceu na Terra. Explique como. Isso é desafio? Ué. Não tem desafio nenhum aí, certo? Eu mandei para a diretoria na época, falei, diretor, que desafio é esse? Você já está dando a conclusão. Que conclusão esse trabalho terá se a conclusão já está na proposta do trabalho? Sobrou para o infeliz do aluno só descrever o que você já está dizendo que é uma verdade. Até mandei um dos alunos que não era evolucionista, falei, prepara um trabalho e envia, questionando, mostrando os grandes erros do experimento. Ele ganhou? Não, obviamente. Então Deus se cansou dessa ladainha da doutrinação e falou, agora deixa comigo, né?
vou inundar o mundo de evidências. E foi uma enxurrada de evidências nos últimos anos, assim, espetaculares. Olha, começou com os microscópios, o DNA mitocondrial, a EVA mitocondrial. Projeto Genoma Humano, para que serviu? Falaram que ia ter terapia para curar tudo, não é? Tá, melhorou um pouco a genômica, tudo bem, mas o grande legado do Projeto Genoma mostrou que estamos na Terra há 6.000 anos. Aí a NASA resolve lançar o telescópio James Webb. O Sacani outro dia, né? Eu gosto muito do Sacani, por isso que eu cito o Sacani. Ele é um grande divulgador científico e grande, eu digo, de número de seguidores, porque a divulgação científica dele é péssima, né? Ele é um grande divulgador científico, por isso que eu menciono. O Sacani, outro dia, foi espetacular no programa dele. Ele todo charmoso do jeito que ele é, né? Ele é super... a didática dele é excelente, ele tem um carisma ao falar. E ele chegou assim, olha, o James Webb foi espetacular, que telescópio magnífico, que instrumentação, que tecnologia maravilhosa. Perfeito. Foi lindo. O James Webb é uma obra de arte, de engenharia, de sofisticação. Aí ele disse assim, tinha mais de 250 problemas que poderiam acontecer quando aquele telescópio foi lançado no espaço, num foguete. Ele tinha que ser montado, estruturado, né? Aberto e tudo mais, lá no espaço, sem ninguém para monitorar. Se desse qualquer defeito, o projeto estaria totalmente arruinado. Ele falou 257 problemas que poderiam ocorrer, críticos, mortais. Nenhum desses problemas ocorreu. Qual é a chance? Aí ele fala, nossa, quase que ele fala que foi um milagre. Mas não foi, Sacani? Foi um grande milagre. O James Webb foi um grande milagre. Sim. A lei de Murphy, né? A lei de Murphy diz que nenhum projeto que tem 250 e poucos pontos que possam dar errado vai dar certo. Vai dar certo. A lei de Murphy é cruel. No pior momento, né? Sim. Até no ponto que você nem acreditava que daria problema, o problema ocorrerá. Mas não, foi perfeito. O alinhamento perfeito, foi tudo perfeito. Qual é a minha avaliação? Processos naturais não pode explicar. Então Deus estava guiando esse projeto. Foi um projeto de Deus. Eu disse outro dia que a NASA é uma grande amiga do criacionismo. Sem querer. O Sacani ficou, nossa, o Marcos falou uma coisa, não é amiga, coisa nenhuma. É brincadeira, né? Sem querer, ela é uma grande amiga do criacionismo. Mas foi Deus guiando o Bruno. Sim. Ronaldo, vocês têm dúvida? Não tenho. Aí, pá, o telescópio James Webb abre as suas antenas lá, suas lentes, começa a capturar uma imagem. A primeira imagem que ele lança para o mundo é a imagem mais espetacular da história da ciência, não tenho dúvida nenhuma. O Hubble já tinha mostrado uma imagem espetacular. E a NASA falou, vamos lançar o James Webb para matar aquela imagem, que é o Hubble Deep Field, o início do universo. Aí o James Webb falou assim, não, nós vamos mais no início e observaremos nessa foto uma luz que está chegando de uma distância muito longa, portanto que é uma luz que foi emitida por aquela parte do universo no seu início, no início do universo. Sim. E o que a gente esperava que aquela luz, que aquela foto trouxesse? O universo se formando. Proto-galáxias, tudo desestruturado, umas estrelinhas, quase negra a foto, uma outra estruturazinha, quase nada na foto. As estrelas, a emissão das estrelas não poderia ter emissão de elementos pesados, só hidrogênio e hélio, porque a síntese desses elementos, né, através dos milhões e milhões de anos, como é que chama essa síntese? Tem um nome. Ela deveria, no início, só ter hidrogênio e hélio, os elementos mais pesados, só depois de bilhões e bilhões de anos. As galáxias deveriam ser grandes, porque a expansão do universo deveria ter aumentado, diluídas, que existissem lá. Então, os elementos só hidrogênio e hélio, galáxia só protogaláxia, sem água, assim, extremamente pobre a foto. Veio a foto. A foto é a foto mais espetacular da história da ciência. Vocês podem procurar aí. Não sei se a nossa Paquita pode colocar também. Será que dá?
A foto do James Webb. Chama James Webb Deepest Field. E o que acontece? Esqueci o nome dela. A Maia. A Maia. Você consegue, Maia? Colocar a foto? Uma só. Chama James Webb Deepest Field. D-E-P-E-S-T Field. Já te mando o nome aí, Maia. E aí, o que aconteceu nessa foto, gente? O universo veio todo desestruturado, cru, tosco. Em formação? Absolutamente não. O professor Adalto Lourenço tinha previsto, inclusive, o que essa foto iria mostrar. Mostraria universo completo, complexo e plenamente funcional. Exatamente o que essa foto mostrou. Prontinho. Absolutamente lotado de galáxias. As galáxias extremamente massas. Essa foto aí, isso mesmo, Maia. Essa daí. Essa é a foto mais espetacular da história da ciência. Está mostrando o universo. Uma foto de um universo no início. Assim, esse é o ponto mais distante que eles conseguiram chegar já chegaram do até universo. hoje. Isso dá 200, 300 milhões de anos depois do suposto Big Bang. Ou seja, é o universo no seu início. Não tem toda essa idade, tá? Inclusive, depois vou falar por que esse universo é extremamente jovem. O que acontece com essa parte do universo é assim, olha, pensa que o universo está em expansão, e as partes do universo que estavam próximas da Terra, a luz já chegou, até passou. Agora, aquela parte que estava muito, muito mais distância, emitiu a luz, mas como tem que viajar uma distância muito grande e o universo está em expansão, demora muito tempo para chegar aqui. E a gente consegue até saber quanto tempo faz que essa luz chegou até aqui pelo desvio para o vermelho, o tal do Z. É o redshift da luz. Então essa foto supostamente é de um universo há 13,6 bilhões de anos atrás. Se o universo teria 13,8 bilhões de anos, é 200 milhões de anos. 300, início, 400, é no início. O universo acabou de nascer. O que ele está mostrando aqui? Todas as galáxias já estão estruturadas. Todos os diferentes tipos de galáxias, espirais, elípticas, já estão lá. Então significa que o universo não teve tempo de envelhecer, porque tem toda a sequência de Hubble, por exemplo, diz que as galáxias nasceram como protogaláxias, depois foram se estruturando em espirais, elípticas e esféricas. Então, se a gente está no início do universo, só devia ter protogaláxia, ou no máximo algumas espirais, mas todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá, todos os diferentes elementos já estão lá, porque a emissão vem vindo, até o ferro já está lá, a água já está lá, o universo está prontinho, e igualzinho ao universo que a gente vê hoje. Uau. Alguma dessas aí tem característica de galáxia antiga, velha, que eles esperavam que era para estar nova, mas todas são velhas, entre aspas. Elas já estão velhas. É o Benjamin Button do universo. Elas já estão velhas. Nasceram velhas. Velhas, entre aspas. Para o modelo elas estão velhas. Sim. Já estão estruturadas. Extremamente massivas. E eles esperavam que tivesse aqui como, mais ou menos, então? Galáxia, tudo em formação ainda, tudo disforme. O máximo você conseguiria uma espiral, que é a primeira na escala da evolução das galáxias. Não, todas já estão lá, tem elíptica, tudo. Aí o que eles encontraram? Elas são extremamente pequenas e densas, massivas. Significa o quê? Que nem aquela expansão do universo, que eles achavam que o universo estava expandindo por 13 vezes. Aconteceu. Porque se o universo está expandindo, pensa bem, se o universo está expandindo, o que vai acontecer com as galáxias mais distantes da Terra? Porque essa luz veio da parte mais distante da Terra. Elas estariam expandindo junto com o universo. Então as galáxias deveriam ser grandes. Sim. Diluídas, não, pequenas e massivas. Significa que a distância parece que está certo, mas a expansão do universo nunca aconteceu. Os buracos negros era assim, o buraco negro se formava no interior da protogaláxia, pequenininho, ia se alimentando da própria galáxia, de matéria da galáxia, e ia crescendo até chegar na Via Láctea, espiral, com um grande buraco negro no seu interior. Tem buracos negros extremamente massivos no interior. Então, naquele vídeo que o Sacani fez, até chegar na foto, ele fica tudo super mega emocionado.
Quando ele chega na foto, ele fala, então, o James Webb foi lançado para confirmar o início do universo, a Era das Trevas, a etapa de reionização, que é bem quando sai da Idade das Trevas. Os buracos negros, assim, né, não deveriam estar lá. Então, ele engasga. E você percebe que ele perde o entusiasmo, ele perde o ânimo, ele não consegue, ele é tão bem articulado na sua fala. Mas foi um choque, né, ver isso. Você vê que ele tá meio assim, né, sacana, não foi? Eu percebi isso claramente no seu vídeo. Você chega ali e você não fala. Foi para confirmar a Era das Trevas, mas você não fala que não apareceu a Era das Trevas nenhuma lá. Os buracos negros, você fala, o buraco negro a gente percebeu que nasceu muito antes do que deveria, porque eles se alimentam Então, da onde? Eles se alimentaram do quê? Do quê? Que contra fotos, né? Não há... contra fotos não há argumento, né, Ronaldo e Bruno? Cara, essa foto é sensacional. Aí, no debate científico do século, 10 horas e 45 minutos, lá no Inteligência Limitada, eu acho que o Vilela foi tão cancelado depois que ele chamou a gente, que ele nem chama de novo, né? Não, parece que ele tá querendo chamar, mas eles não querem. Ele o Sacani e o Pirula não querem mais. Não quer participar mais. Não, o Sacani disse que a gente não quer participar porque a gente só cita versículo bíblico. Gente, eu não citei um versículo bíblico, nem o João, nem o Adalto. A gente citou ciência, ciência, ciência. Uma hora lá eu falei, Sacani, sabe por que o universo é maravilhoso? Porque os céus declaram a glória de Deus. O universo proclama a obra das suas mãos, né? Proclama isso. É sem palavras, mas a gente ouve a sua voz. Por que aquelas fotos magníficas, sensacionais, lindo e belo? Porque o universo foi criado para a glória de Deus. Aproveitando isso que você está falando, por que então você imagina que Deus ele não criou o mundo, assim, o mundo só, como ele é, o nosso que a gente vive, só a Terra? Por que ele fez isso aqui, sabe? Tem gente que fala que deve ter um monte de outras civilizações, porque seria um desperdício. Já ouviu essa história? Já ouvi. Você acha que tem? E outro dia no debate, Ronaldo, um ateu me disse assim, olha, professor, se Deus quisesse criar só um planetinha e vários e pôr gente só nesse planetinha, ele colocaria umas estrelinhas do ladinho dele. Pra enfeitar só? Só pra enfeitar, já estaria bom. Pra que esse desperdício desse universo? Eu falei, cara, maldito homem que não lê a palavra de Deus, né? A Bíblia é clara, ela explica. A Bíblia diz que a terra ele nos deu de presente, mas os céus são os céus do Senhor. Eu vejo assim, é a tela de um grande artista. A Bíblia diz que os céus proclamam, declaram, anunciam a glória de Deus. E Romanos 1:20 também diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade seriam vistos nas coisas que ele criou. Então, quando Deus vai criar o universo, ele vai refletir na sua obra, na sua criação, seus atributos. E como é que é o nosso Deus em tamanho, Bruno? Como é que é o nosso Deus em tamanho? Tem uma música que a gente canta assim, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Então, olha, todo mundo tá vendo. Quão grande é o nosso Deus, através da grandeza desse universo que ele fez. Então, o gosto que ele tem pela beleza, né, é espetacular. Universo magnífico, cada galáxia diferente da outra, linda, maravilhosa, tudo. As nebulosas são maravilhosas, todas coloridas, né? Um universo todo colorido, cheio de estrelas, né? E tem estrela de toda quanto é cor, né? Lá vem. Tem verde, ó. Tô vendo uma verde aqui. Tem nada de verde, ó. Não tem estrela verde, né? 2 palmeirenses aqui também. Então foi... Podia ter uma, pelo menos. Deus. Então, ó, e se tem vida em outro planeta? Cara, acabou de sair um estudo. O James Webb mirou um planeta aí, passando na frente da estrela, e parece que detectou dimetil disulfeto e sulfeto de dimetila. 2 moléculazinhas assim, né? E aí, eu vi um vídeo de um cosmólogo, foi chocante, porque ele disse assim, estou emocionado.
Pela primeira vez na história da cosmologia, detectamos vida em outro planeta. Parece que ele viu o ET lá. O bichinho falando oi pra ele. Assim, a necessidade que o ateu tem de encontrar vida em outro planeta é tão necessitante, né? Tão urgente, tão carente. Eles são tão carentes de encontrar vida em outro, que encontra 2 meras moléculazinhas. Já o cara falou assim, cara, estou emocionado. A cosmologia finalmente comprovou vida. Comprovou coisíssima nenhuma, gente. São 2 meras moléculas extremamente pequenas que têm na Terra, sim, alguns organismos, micro-organismos produzem essas 2 moléculas pequenininhas, sim, mas tem fontes naturais na Terra. Tem fontes naturais na Terra. Nem se detectou mesmo, é muito certo. O Eduardo Lutzer, vocês podem trazer ele aqui, ele é sensacional. Ele tem um canal... e ele fez um vídeo lá, cara, assim, ó, tem fonte natural na Terra. E nem essa detecção é muito assim, aquela Brastemp, sabe? Sim. 90, eles falam 90 e poucos % de certeza que é a molécula. Tem uma incerteza, ele falou, a incerteza é maior, tá, gente? Não é assim tão certo, mas tudo bem, pode detectar, mas tem fonte natural de detecção na Terra. Agora, quem disse que os micro-organismos que vivem aqui teriam que ser os mesmos que vivem lá para produzir essas 2 moléculas? Tem um monte de problema. Outro grande problema. Os naturalistas na Terra acreditam que, antes da vida existir, moléculas gigantescas, extremamente complexas, como o RNA, as proteínas, né, que o Sacani, o Pirula gostam de dizer, olha, juntou e brululululu, formou, né? Conhece a cesta do Pirula? Como é que foi? Juntou e brululululu, formou. Vou falar na terça-feira do meu programa também, né? O João já bateu bem muito nesse brululululu do Pirula. Então, moléculas imensas, extremamente complexas, fosfolipídios, né? Outro dia foi lá no Cauê Santos, no programa lá, um biólogo falou assim, olha, fosfolipídios se formaram. Os prions, gente, prion é uma estrutura extremamente complexa, autorreplicante, se formou e ficou dentro da célula. Se uma célula forma cópias dela mesma e vai formando mais e mais cópias dentro da célula, o que acontece com a célula? Ela explode daquela proteína, a única coisa que pode acontecer, não vida nenhuma. Então nós temos aí uma quantidade imensa de biomoléculas, segundo a própria evolução, sendo formadas sem vida. Agora encontra lá 2 moléculas, não, foi vida que formou. Extremamente pequenininha. Qual é a chance daquele planeta ter produzido? A gente vai lá, por exemplo, em Vênus, tem ácido sulfúrico na atmosfera de Vênus. Tem condições em outros planetas que podem ter levado à formação natural dessas 2 moléculas. Então é um absurdo alguém sair anunciando que isso... Sabe como é que eles anunciaram? Essa é a melhor evidência até agora encontrada de vida em outros planetas. Concordo plenamente. É melhor. Só não acho que o adjetivo está correto. É a menos pior. E o pior é que ela é horrorosamente ruim. Agora, migalhas. Eles estão atrás de migalhas. Essa é uma mera migalha. Assim, do ponto de vista de uma conclusão, você não pode concluir nada. Absolutamente nada. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre isso, então. O nosso universo, ou nosso planeta, ele é hostil à vida, né? Muito difícil existir vida em qualquer ponto. Então, qual a probabilidade de existir um planeta como o nosso, que tenha vida, num universo como esse? Assim, é muita sorte nossa estar aqui. Como que é isso, Marcos? É a sorte da vida, né? Lá no Flow, o Igor uma vez perguntou pro Sacani, como é que surgiu a vida? O Sacani falou assim, olha, chomps. Tinha lá um pote, colocou uma poça, que tinha carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os principais átomos da vida.
E caiu um raiozinho e o vulcão aqueceu na temperatura certa, é como um bolo, ele disse que era um bolo, e a vida surgiu. Aí o Igor chegou pro Sacani e falou assim, nossa, então nós tivemos muita sorte, porque a temperatura ajustou certinho. Aí o Sacani disse, sim, tivemos muita sorte. Agora, gente, será que a gente teve muita sorte? Bruno e Ronaldo. Foi graça, né? Não há sorte suficiente no universo, mesmo que você dê 2 eternidades para que esses processos pudessem ter acontecido. Acertou a temperatura? Não. Você colocar carbono, hidrogênio, oxigênio, chomps lá dentro e aquecer, degrada qualquer coisa que tiver lá. Há as condições para que a vida pudesse ser formada na Terra para uma única proteína funcional. E nós temos mais de 5 milhões de proteínas no nosso corpo. A forma de vida mais rudimentar conhecida, menos sofisticada, porque não tem nada de rudimentar, a Paligibacter ubique, que eu chamo de UBI no meu livro, ela tem 1.357 genes. Mais ou menos, se eu errei, foi na terceira casa. 1.357 genes. Isso dá milhões e milhões e milhões e milhões de átomos enfileirados corretamente. 1.357 genes com splice alternativo, overlapping genético, epigenética, o que mecanismo que funciona ali, eu não me lembro exatamente, na UBI. Dá centenas e centenas de proteínas. Isso agora, na forma de vida mais rudimentar possível. Mas, para uma única proteína, a forma mais rudimentar possível teria que ter centenas de proteínas. Milhares, dá mais do que milhares. Mas para uma única proteína, nós já fizemos conta. O Douglas X pegou dados experimentais e calculou que para uma única proteína, a probabilidade é 1 em 10 elevado a 72. Isso esgota o recurso probabilístico, o limite probabilístico de Borel. Borel, um matemático evolucionista naturalista, calculou que qualquer evento que tenha uma probabilidade menor de que 1 elevado a 10 a 50 jamais ocorreria na Terra. Passou Por muito. mais que você deixe a chance. Tem também uma forma que você pode calcular os recursos probabilísticos do universo. Eu falo no meu livro Fomos Planejados como que se calcula esse recurso probabilístico. Todos os átomos do universo conspirando para um único evento ao longo de bilhões e bilhões de anos. A única proteína foram 100 aminoácidos, 150 aminoácidos que o Douglas X calculou, esgotaria os recursos probabilísticos do universo em bilhões e bilhões de anos. Então, assim, há alguma probabilidade, alguma chance de qualquer tipo de vida surgir por processos naturais? Não, é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Esgota todos os recursos. Não há sorte sortuda suficiente para a gente ser sortudo suficiente para ter vida na Terra. Então, não tem na Terra. A Terra é sobrenatural, ela tem mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem. A vida na Terra é sobrenatural, a Terra é sobrenatural, a água é sobrenatural. Já ouviu falar da água? Ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só esse líquido tem. 74. Nenhum outro líquido tem. É muito difícil achar um líquido que tenha uma propriedade diferente dos outros líquidos. Quase todos os líquidos têm as mesmas propriedades. Eu dou aula de química, eu falo, líquido é assim, gente. A gente acha que é só H2O e acabou, né? Mas líquido tem essas características, todos eles. Agora, a água tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. É um milagre. Ela é solvente universal, tampão universal. Ela sobe pelos capilares, ela estabiliza a temperatura da Terra, ela dissolve quase tudo, menos a gente, infelizmente. Então, por isso que eu digo, não precisa nem colocar do lado da TV, né? Gente, não precisa, já tem milagre suficiente aqui. E é engraçado que Jesus se compara com a água, né? A água da vida. E se beber se beber da água da vida, nunca mais teremos sede. Amém. E por isso que eu tô querendo chamar de pastor, doutor. Porque eu tô querendo me converter de novo aqui, você falando esses... Tô quase aceitando, eu aceito, eu creio. Mas eu sou muito debochado pra ser pastor, né? Bato muito, né? Brigo muito e tal. Não, acho que... Ô, doutor, eu tenho uma dúvida que eu já vi em alguns podcasts também.
sobre o Homem da Caverna. Sobre esqueletos que são achados com mandíbula diferente. A Lucy, isso aí, né? Exato. E aí eu queria saber um pouquinho se a gente consegue explicar isso também, onde a gente chega. O Bruno, no meu livro eu chamei isso da ciência do Durepox. Super Bonder. E a ciência da parecência. Parece, portanto sabe? É um absurdo o que eles fazem. Por exemplo, a imensa maioria desses crânios e desses ossos que foram encontrados nada mais eram do que ou crânios de chimpanzés, gorilas ou orangotangos ou crânios de humanos mesmo. Então eu fui outro dia no Museu de História Natural lá em Washington, gravei um monte de vídeo, pôs no meu Instagram, revoltado, né? Porque meu sangue ucraniano, russo, alemão, vê essas coisas que é pegar, né? Sim. Vê pastor falando que dilúvio é local na internet, né? Por mais amigo que eu seja dele, do outro dia eu já tô fazendo vídeo, né? Falando, queima, senhor, queima. O vídeo, não o pastor, né? Então, eu fui lá no Museu de História Natural, cara, tinha lá os crânios enfileirados. Olha, essa aqui é uma sequência de... Não, metade daqueles crânios é de chimpanzé, metade de humanos. E a interface, eles pegam o de chimpanzé mais parecido que o humano e o de humano mais parecido que o chimpanzé, põe na interface ali. Então não há evidência nenhuma dessa evolução. É tudo ciência do Durepox, porque eles colam um ossinho com o outro. Os hominídeos todos caíram. A Lucy é uma fraude fraudulenta. Os ossos da bacia não estão lá, eles pegam e ficam... Os ossos do pé também não estão. Ele tinha um pé que permitia andar. Quem sabe, quem que diria, não está lá o pé. Os ossos, eles fizeram inferências e inferências em cima de ossos que nem sequer estão no esqueleto encontrado. E hoje a gente analisando a Lucy, o Lucy, sabe que aquilo era um chimpanzé. Nada de forma transicional. O Homo naledi, que foi mais recente, fizeram a datação, descobriram que tinha 200 mil anos. 200 mil anos? Errado, né? A datação? Sim. 200 mil anos, mas segundo a evolução, nós nos separamos do nosso ancestral símio comum há 10 milhões de anos atrás. E 200 mil anos, então, não é suficiente para aquilo lá ser uma forma transicional. Anunciaram ao mundo? Não. Quando descobriram, olha, uma forma transicional, o Homo naledi, o cara deu um beijinho no crânio e tal, tudo. E depois fizeram a datação, descobriram que era muito mais recente do que poderia e abandonaram. Tudo fake. Não tem nenhum hominídeo em pé. Os ossos que você vê por aí ou são de chimpanzés ou são de humanos, mesmo no Museu de História Natural. Tem uma história muito legal no Museu de História Natural. Acho que eu nunca contei em nenhum podcast. Vai ser exclusivo aqui para o Enigmatol. Olha só, eu cheguei no Museu de História Natural, aqueles fake. Tudo era evolução lá, os craninhos, tudo enfileirado, tudo fake aquele negócio. Metade de chimpanzé, metade de humano. Eles, olha aqui a sua transição de chimpanzé até humano. Fiquei revoltado, mas eu fui comprar uma camiseta de dinossauro, é uma verde, que tá no podcast do Hernandes Dias Lopes, eu fui com ela lá, aquela verde. Aí eu cheguei no caixa, o Bruno, e o cara perguntou assim, quer fazer uma doação para o... Would you like to make a donation to the museum, to this museum? Eu falei, no. Ele falou, what? Eu, no. No, I don't. Ele falou, como? How come? Como não? Como não? Né? O gringo lá começou a me questionar. Indagar. Como não? Todo mundo quer fazer uma doação? Você não gostou do museu? Eu falei, não, detestei. Ele falou, como não? Você fica aqui doutrinando as crianças com esses fake desses hominídeos, esses ossinhos, tudo enfileiradinho aí pra mostrar uma coisa que não aconteceu, não sei o que e tal. E o pior, eu já fiz uma doação involuntária. Acabei de comprar só a camiseta. E tem os impostos aí, não tem? E você sabe o que mantém esse museu aqui? Imposto. Recolhido de todos nós. E a entrada é franca. Você já viu alguma coisa gratuita nos Estados Unidos? Entrada franca? O museu daquele maravilhoso não era para estar cobrando da gente? Não, mas é gratuito. Por quê? Porque eles se valem de recursos públicos para enganar as crianças, ficam doutrinando as crianças lá na evolução, é assim que eles fazem, e ainda vem me pedir doação. Ainda ganha um dinheirinho. Ainda vem me pedir doação. Não dou tostão além do que eu fui forçado a dar quando eu comprei aquela camiseta lá.
Olha só, recursos públicos, é o que o naturalismo faz hoje, as universidades fazem hoje. A Academia Brasileira de Ciências acaba de lançar um livro. A evolução é fato, é um grande boato. Agora vê lá, quem é que financiou o projeto? Tudo instituição pública, dinheiro meu, seu, do Ronaldo e de todos que estão nos ouvindo. Sim. Você autorizou o seu dinheiro a ser usado num livro religioso, porque aquilo é pura religião? Fé no impossível? Não. Mas é o que acontece hoje no mundo, lá no Museu de História Natural dos Estados Unidos. E pelo menos a minha doação voluntária eles não tiveram, viu, gente? Não tiveram. Marcos, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já foi evolucionista em algum momento? Claro, claro. Ó, é uma história longa. Como foi bem? sua conversão? Olha, eu nasci numa igreja, né? Quer dizer, nasci em casa, viu, gente? Em casa mesmo? A igreja, no meu tempo era parteira, eu lembro. Não lembro do meu nascimento, mas lembro do nascimento do meu irmão. Uhum. E que é 4 anos, meu irmão é 4 anos à frente. E nasci em casa, mas sou terceira geração de batistas, meus bisavós se converteram na Rússia. Arsênio Koval, ucraniano, mudou para a Rússia, encontrou Emma Boiko na Rússia, uma russa maravilhosa, né? Que deveria ser, claro, minha bisavó. Eu não tenho foto dela, eu tenho da minha avó. Não, eu tenho foto dela, sim. Da bisavó. É linda. E eles se converteram, eram católicos ortodoxos, se converteram, se tornaram batistas. Meu bisavô pegou todos os santos, colocou num saco, jogou no lixo. Ficou preso 5 anos na Rússia. Depois não sabe de onde vem esse meu espírito guerreiro, né? O cara que fica 5 anos foi desenvolvendo, passou por epigenética aqui pro Marx, né? Lá Marx explica, viu, gente? Aí ele ficou 5 anos preso. Quando ele saiu, exilaram o meu bisavô e minha bisavó para a Sibéria. E ficaram lá vivendo na Sibéria por muitos anos. Minha bisavó conta que o frio era insuportável, passavam fome no frio, ficavam 2, 3 meses presos dentro da casa. Nossa. Não podiam nem sair. Deram um jeito de escapar, não sei como. Porque só tem o trem transsiberiano lá, né? Deram um jeito. Vieram para Kiev para o Brasil. Minha avó, Ana Koval, que veio junto com eles no navio, fundadora da primeira Igreja Batista de Campinas. Meu pai é a primeira Igreja Batista de Sumaré. Meu pai é filho da Ana, Valdemar Eberlin, foi praticamente fundador da primeira Igreja Batista de Campinas. Então eu nasci batista. Sim. Na EBD, eu fui na escolinha, minha professorinha falou: Marcos, você foi feito pronto há 6.000 anos por um grande Deus que chamou Adão e Eva à existência pelo poder da sua palavra, 6.000 anos. E não tem essa história de Big Bang, não tem essa história, ela não falou assim, né? Mas nada. E eu entendi que ela estava correta. Até eu entrar na universidade. Chegando na universidade, os professores falam: não, o Big Bang criou o universo, a evolução ocorreu. E o que eu fiz? Me tornei um evolucionista teísta. É essa coisa, né, que hoje chamam de criacionismo evolucionário. Gente, é pesticida do mesmo jeito, né? Virou defensivo agrícola? Não, é pesticida. E eu me tornei um evolucionista teísta, um zumbi na fé. Evolucionista teísta, pro pessoal, é aquele que crê em Deus, é teísta, mas que Deus foi quem disparou lá o Big Bang. Deu o start no Big Bang, ficou olhando de lado, o universo se formar, a vida surge na Terra, chega até os hominídeos, aí Deus olha, gosta dos hominídeos, acho que ficou legal, o produto da evolução ficou bacana, escolhe um casal e sopra neles alguma coisa lá que eu não sei exatamente o que seria. Entendi. E aí o primeiro Adão é um hominídeo. O William Craig agora se juntou a essa história, né? In the Quest of the Historic Eden. Uma infelicidade geral, né? Então eu me tornei esse evolucionista teísta. Eu dava aulas de evolução. O petróleo, milhões e milhões de anos. Eu dava aula do Big Bang. Olha, o Big Bang formou o universo, gente. A síntese dos elementos ocorreu gradualmente, né? Os hidrogênio e hélio foi formando carbono, hidrogênio, oxigênio.
E por 40 anos eu me tornei um evolucionista teísta. Um zumbi na fé, como todo bom evolucionista teísta, né, gente? Você sabe, se é evolucionista teísta, você sabe que você é assim. Um zumbi na fé. De segunda a sexta eu ia lá defender Darwin, a evolução. Sábado eu descansava, domingo eu ia para a igreja, cultuar um Deus muito estranho, e inclusive fazer apologia à evolução e ao Big Bang, né? Eu não fazia apologia dentro da igreja, felizmente, mas hoje temos evolucionistas teístas dentro das nossas igrejas fazendo apologia, pastores dando púlpito para eles pregarem. Nos nossos congressos de jovens, eles estão lá com a barraquinha, né, vendendo seus livros. Olha só, total... não tem sentido nenhum isso, mas eu fui um evolucionista teísta. Peço perdão a Deus pelos 40 anos que eu fiquei lá, inclusive desviando jovens, porque um evolucionista teísta, todas as estatísticas, Bruno e Ronaldo, mostram a chance maior é de se tornar um ateu. Ele não se torna o melhor cristão, ele se torna um ateu. Sim. E pior, tem evolucionista teísta que hoje está escrevendo um livro, como eu acabei de ver falando mal do design inteligente, falando mal do Marx, falando mal do Adalto. Olha, aqueles hereges lá ficam defendendo que a Bíblia é 6.000 anos. Eles vão nas igrejas propagar aí que a Terra é jovem, que o universo é jovem. Olha, falando mal da gente, inclusive. E eu, 40 anos, fui nessa. Não sei quantos que eu desviei, né? Peço perdão a Deus pelo que se isso aconteceu. Porque 2/3 dos nossos jovens, quando entram nas universidades, se tornam ateus. É verdade. Sim. Não é? São muito doutrinados. Muito jovem, você está assistindo aí, olha, você não entrou na universidade ainda, você é um cristão, a chance é 2/3 de você se tornar um ateu. Não, pior, vou corrigir. É que você assistiu já esse podcast aqui, então você já está vacinado. A vacina já foi aplicada. Então, olha, eu fui um evolucionista teísta por 40 anos. Alguém ouvia falar do Marcus Eberlin antes? Não. Uma vez eu fui candidato a um cargo na Unicamp, e um cara levantou a mão e falou: professor, o senhor está se candidatando a esse cargo aqui, mas o senhor é cristão. Você é evangélico. Sabe o que eu falei? O evolucionista teísta normalmente sai por esses... Falei, olha, não. Aqui eu sou cientista. Aqui eu defendo a ciência e tudo mais. Cristão eu sou no domingo na igreja. Olha. Neita. Eu falei isso, gente. Pode? E era exatamente o que eu era, né? E muito perdidão na igreja, porque não defendia a racionalidade da minha fé. Mas, felizmente, em 2008, a Veja lançou uma revista dizendo que a evolução era fato e só ignorantes criam em Deus. E a Super Interessante colocou na capa: Darwin, o homem que matou Deus. Eu fiquei muito irado. Aquela frase, Deus está morto. E fui dar uma aula de Química Geral. Chegou lá na aula de Química Geral, os alunos lá, estavam lá, uma galera, eu conto no meu livro. Falaram: professor, o senhor tá bravo? Eu falei: tô muito bravo mesmo. Muito bravo mesmo. E aí ele falou: por que o senhor tá bravo, professor? Esse negócio aí e tal, que tal. Mas o senhor crê em Deus, professor? Eu falei: claro que eu creio. Aí, até aquele ponto, eu era um darwinista teísta, né? Sim. O senhor podia dar uma aula, então? Eu falei: cara, na próxima aula. Cheguei numa sala, tinha que preparar a aula. Fui procurar, encontrei o blog Desafiando a Nomenclatura Científica, do Enésio Almeida Filho, né, Enésio? O grande pioneiro do design inteligente no Brasil. E vi lá, a teoria do design inteligente. Falei: o Enésio, mandei um e-mail para ele. Enésio, o que é essa porcaria aí, essa teoria? Ele falou: professor, é uma teoria que mostra claramente que um ser de extrema inteligência fez o universo, fez a vida, as fez prontos e se baseia plenamente em evidências científicas. Eu falei: uau! Era o que eu precisava. Rapaz, como larguei isso? Para trás as coisas que para trás ficam, os compromissos espúrios com a ciência de homens. Voltei e me reconverti à minha professorinha da EBD. Então hoje eu digo que eu sou reconvertido à minha professorinha da EBD. Me reconverti primeiro que Deus fez pronto. Fiquei com Terra Velha e Universo Velho. Mas agora, com todas essas evidências, eu larguei a Terra Velha para trás, o Universo Velho para trás. O Big Bang, tem crente que ainda é Big Banguista. Não pode, né? Salmos é muito claro, a Bíblia é muito clara. E me tornei esse herege agora, né? Defendendo as teses do design inteligente, da minha professorinha da EBD. Bem legal. Esse herege.
Brunão, tá dando, hein? Nossa. Tempo. Eu tô aqui torcendo pra voltar o tempo, né? Eu fazer mais perguntas, eu aproveitar mais esse período. É todo esse tempo? Já estamos em 2h39, é isso? Não, uma hora né? e meia. Ah, 1h30, é. Olha, pastor, eu tô convertido já no design inteligente. Doutor, eu tô impactado pela sua presença aqui, por tudo que o senhor falou aqui conosco. A gente tem um período aqui no nosso podcast que a gente reserva pro convidado responder uma manchete. Ele faz uma frase, né? Resume a Bíblia em uma frase para que você vire capa de jornal aqui. Nesse jornal não vão falar mal de você, tá? Vão só te observar e ver qual que é a sua frase. Como que você resumiria a Bíblia numa frase? E a gente faz uma manchete, a gente costuma fazer um corte dessa frase para colocar nas nossas mídias. Extra. O James Webb confirma. A Bíblia sempre teve razão. Muito bom. Essa é manchete mesmo. Essa tem que ir pra nós. James Webb, né? Show. Os ateus tudo correndo. Vamos lá, assim, uma dessas. O sacane desesperado. Porque eles disseram que iam reformar o modelo deles. 3 anos se passaram, né? Esses 3 anos, nada de reforma. Estão com medo. Nenhuma. Não tem como. O carro tá tão destruído que não tem como arrumar. Deu PT. Mandaram pra retrífica, falou assim, PT. Motor PT. Pneu PT. Deu tudo PT. Já era. Modelo deu PT geral. Ô, Marcos, e esse aqui é um dos seus livros, né? Sim, é verdade. Você quer falar pro Opa, pessoal que quiser, maravilha. querer? Olha, esse é o Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Tem o ID Bird aqui, sensacional. Intelligent Design, tá vendo o I com o pinguim amarelo e o D? A cabeça dele tem a cruz de Cristo que brilha nas trevas, a iridescência, brilha, esse azul brilha no escuro. Ó a trindade aqui, 3, né? Maravilhoso. Esse pássaro é uma teologia pura. E esse livro é sensacional, mais de 100 mil cópias vendidas, tá na 7ª edição. E Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos. Então corre lá, ó, www.covalpress.com e adquire o seu. O Ronaldo tem o da 4ª, 5ª edição aí, né, Ronaldo? Da quinta. É esse aqui. E agora deixou ainda mais a capa bonito, hein? dura, Tá mais né? linda Tá, ainda. já era lindo, agora ficou maravilhoso, né? E sensacional. Esse aqui é a ID Bird, agora tem no Brasil a Zoom, uma empresa, fez um kit de design inteligente para as crianças, chama The Maker. E o Nossa, essa aí minha filha vai passarinho ter. O passarinho é a ID Bird, é o ID Bird, que é o carro-chefe do The Maker. Bem legal, né? A gente está enchendo o Brasil de literatura. Eu acabei de publicar junto com a Classical Press 5 livros para Fundamental 1 no Brasil, a coleção Ciência e Sabedoria, tudo raiz mesmo, criacionismo raiz. Sim. Em física, química, cosmologia, ficou bem legal. Traduzi 5 livros da Challenge do Classical Press, estou traduzindo um de física, a gente está um monte de material na internet. Temos os congressos da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Posso convidar, né? Claro, com certeza. 6º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Como tá gravado, você vai colocar a legenda aqui, né? Show. Vamos colocar na descrição do vídeo isso, aí. Então é www.tdibrasil.com. Corre lá, se inscreve 18 a 20 de julho na melhor do Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É a melhor do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Não ficam doutrinando seus filhos lá, apesar de um ou outro professor escorregar. Não é a política da universidade. Sim. E corre lá, se inscreve. Usa o TDI Brasil, cupom 20% de desconto. A inscrição é mínima. Vamos ter mais de 33 palestrantes, vem gente dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina. E o Iago Martins estará lá falando sobre a historicidade de Jesus Cristo. Olha, teve uma treta aí, né, com os ateus. Daniel Lopes, Rodrigo Silva, Marcos Eberlin, tá? Daniel Trindade, eu gravei uma palestra com ele ontem, sensacional. Um monte de gente, 30 e poucos palestrantes. Então vem com a gente, 1.200 pessoas são esperadas lá no Rui Barbosa, um auditório magnífico. Show. Legal. Marcos, eu queria te agradecer
pela disponibilidade, o convite. A gente aí tentou encaixar os horários, né? Foi As difícil. forças do mal, né, As forças do mal quiseram impedir aí, mas as forças do bem, como sempre, né? Venceram. Elas vencem. Agradecer sua humildade, né, em atender nosso convite. Foi como um servo de Cristo, né, vindo aqui, e nós agradecemos por isso. Desejar que Deus continue te levando aí em muitos lugares do Brasil e do mundo, levando essa verdade, né, que Deus criou o mundo, Deus nos criou, e vamos viver para sempre com ele, né? Que isso é o que é aquilo, nossa esperança, né? Então, obrigado por ter vindo. Para nós foi um prazer, né? Uma grande referência para nós, e a gente conseguiu, né, trazê-lo aqui. Então, demais, muito feliz. Ó, pessoal, não se esqueça, o Querigma Talk é pequenininho ainda, mas será grande, grande, grande. Amém. E será grande porque você vai compartilhar em 100 pessoas no mínimo. Mas quem sabe 1.000, 2.000, você tem todos os seus contatos. E quando for imenso o Querigma Talk, teria o privilégio de falar que foi um dos primeiros a serem entrevistados. Com aqui. certeza. Não, a gente, quando o Ronaldo falou, tô em contato com ele, eu falei, legal, né? Mas não vai vir, eu acho. E aí a gente ficou impactado mesmo com essa humildade, com esse... Na verdade, eu acho que a chama que queima no seu coração é muito maior do que qualquer número. Então, acho que Bruno, eu falei isso pro Ronaldo. Eu acho que ele é movido mesmo por algo muito maior do que a gente não compreende. Eu costumo dizer que realmente sou humilde. De todas as minhas características, que eu tenho várias, essas qualidades, a que eu mais me orgulho é essa mesmo, a humildade. Dá pra ver. A modéstia, a humildade. Não é? Transparece. Tava transparecendo até agora. Humilde foi Cristo, né? Que sendo o que fez todas as coisas, esse universo imenso, né? Se rebaixou na condição de homem, se fez homem, né? Sofreu em nosso lugar, se fez escarnecer, né? E em Cristo, a gente tem, para que em Cristo nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Pai. Não somos dono do mundo, mas conquistamos a nossa condição de filhos do dono, amém? A humildade é uma característica de Cristo, a gente... É verdade. Jamais conseguirá, né, chegar sequer perto dele. Doutor, obrigado. Para encerrar, queria que você desse a última palavra aí pro pessoal e aonde eles podem te encontrar também. Você tem um canal no YouTube, Instagram. Sim. Pessoal, olha, estamos atolados, abarrotados, encharcados, ilhados, cercados. Foram 5, Bruno? Que é presbiteriano, né? Todos 5 pontos. 5 pontos. De evidências da nossa fé. Nossa fé é plenamente racional e a gente está sempre pronto a dar razão da nossa esperança. Então, estude, investigue, veja a biologia química, estude os peixes do mar, as aves dos céus, a terra. Quem de todos eles ignora que foi o Senhor que os fez? Para que você esteja sempre pronto a dar razão da sua esperança. Quando o professor falar assim, quem ainda ousa crer em Deus, você levante e fala, professor, eu nem creio em Deus, professor, tenho certeza absoluta que ele existe. Deus é a primeira causa não causada, professor, você não aprendeu em filosofia? Deus é uma obrigatoriedade da ciência, nenhuma causa, nenhum efeito pode ser maior que sua causa. Olha, o senhor estudou o Adão Y, a Eva mitocondrial, professor? A quantidade de mutações deletérias que temos no nosso genoma. O senhor viu as fotos do James Webb, professor? Conteúdo já tem, né? É assim que cristão tem que se comportar nesse mundo, sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. É por isso que o Querigma Talk existe, foi montado, por isso que eu estou aqui, por isso que Deus tem levantado muitos e muitos, não só o Marcos, mas muitos e muitos. No Design Inteligente a gente tem mais de 80 defensores da nossa fé com racionalidade. Então, largue os compromissos com ciência de homens, reconverta-se à sua professorinha da IBD, a autoridade da palavra de Deus e vem com a gente. Show de bola. Legal. E pessoal, para encerrar, você que não se inscreveu, se inscreve, o Marcos já pediu, né? Se inscreve, curte aí, compartilha e fica com a gente para os próximos episódios e anteriores também, tá bom? Nós agradecemos vocês. Deus abençoe, galera. Valeu. Valeu.